Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui nossa aula, né, de revisão, esclarecimento de dúvidas também, né? Vamos ver agora um pouco sobre listas, essa estrutura de dados que é capaz de guardar um conjunto de valores ou vários valores, né? Então, nós, por enquanto, vimos variáveis simples, variáveis que guardam um valor em memória, né? Então, por exemplo, o número 1. Nós vimos que é possível guardar qualquer valor, né? Seja numérico, seja string, seja um numérico inteiro ou float, né? De ponto flutuante, número real, né? E agora nós veremos que também é possível guardar uma lista de valores, né? Um conjunto finito, obviamente, de valores. Então eu poderia ter um vetor, né, chamado, ou uma lista chamada notas, tá? E aí essa variável notas, ela vai guardar, digamos, as notas de uma turma, digamos que sejam 5 notas. Então, eu posso inicializar nota com uma lista de 5 valores. Então, quando eu tenho um array, um colchete, né, esse símbolo aqui de abre e fecha colchete, quer dizer que essa variável não guarda um valor apenas, mas guarda uma lista de valores. Tá joia? E eu posso já inicializar com todos os valores, né, se assim eu desejar. Por exemplo, as notas 5, 9, 7, 10, 8, por exemplo. Tá? Então aqui nós temos 5 notas, ou 5 valores. Vamos colocar 8,5, né? 9,2. Pronto, tá bom. As outras foram inteiras mesmo, redondas, né? Então nós temos aqui uma lista. E quando eu tenho uma lista, se eu imprimir, por exemplo, essa lista, a gente vai ver que todos esses valores estão armazenados na lista, né? Então, o 5, o 9,2, o 7, o 10 e o 8,5. Eu digo, mas qual é o tipo dessa variável notas? Vamos imprimir o type notas agora. Qual o tipo dessa variável notas? Se a gente olhar, ela é do tipo list, quer dizer que ela é uma lista de valores, né? Então, se ela é uma lista, e isso fica evidente quando a gente imprime seus valores, né? Ela tem uma lista de valores, cada um desses valores também pode ser acessado individualmente, tá? Eu poderia imprimir, né? Por exemplo, notas índice qualquer um dos índices válidos, né? Quantos itens tem? Um, dois, três, quatro, 5 itens. Então, eu preciso acessar, né? É possível acessar, se eu desejar, qualquer um desses 5 itens. Só com um detalhe, né? Em Python e também na maioria das linguagens de programação, o índice da lista inicia com o índice 0. Então, se eu quiser acessar o primeiro elemento, que é esse número 5, eu preciso indicar o índice de valor 0. Tá? Se eu começo com o valor 0, então o último elemento, o quinto elemento, vai ter qual valor de índice? Se eu começo com o 0, o quinto elemento vai ser 5 menos 1, né? Porque vai ser 0, 1, 2, 3, índice 4, já que eu iniciei no 0. Então o índice 4 vai ser 8,5, 8,5. Tá joia? Então, dessa maneira, nós conseguimos acessar individualmente cada elemento dessa lista. Tá joia? Então, eu poderia muito bem acessar cada um deles, né? E fazer uma operação, sei lá, calcular a média da turma. Né? Nós iremos fazer isso daí, né, já já. Iremos ver como fazer isso. Mas antes disso, vamos manipular um pouco, usar um pouco mais essa lista. Então, nós temos aqui, por enquanto, né, o dado, digamos assim, de 5 notas guardadas em uma lista. Tá? E se por acaso eu percebi que eu esqueci ou eu quero adicionar uma determinada nota, então eu posso muito bem, né, colocar notas, ponto, e eu tenho alguns métodos ou algumas funções que eu posso executar a partir da nota, né, ou da variável notas, que é uma lista.
Uma dessas funções é a append, essa primeira, né, destacada aqui em cima. Então, append quer dizer que eu quero adicionar ao fim da lista. Eu quero incluir ao fim da lista mais um valor, tá? E não necessariamente precisa ser valores do mesmo tipo, porque Python, por ser uma linguagem com tipos dinâmicos, ela permite que eu tenha listas de diversos tipos, tá? Com elementos heterogêneos, né? Por exemplo, essa lista aqui já está sendo heterogênea, né? Porque eu tenho o primeiro elemento do tipo inteiro, o segundo elemento já não é inteiro, tá? Então, se a gente colocar aqui o print, já eu continuo esse append, tá? Vou comentar aqui essa linha e depois a gente continua. Então, vamos ver, só para explicar o que eu estou querendo falar com tipos heterogêneos. Então, se eu imprimir o tipo, melhor dizendo, do primeiro elemento da lista e o tipo do segundo elemento da lista, tá? Então, nós veremos que o primeiro elemento da lista, que é o número 5, ele é do tipo inteiro. O segundo elemento da lista, o 9.2, ele é do tipo float, tá? Então, essa lista já está heterogênea em termos de tipos. E eu posso acrescentar de ainda um terceiro tipo, sei lá, oi, né? Então, quando a gente adiciona um elemento à lista, um append, esse elemento vai para o final da lista. Então, antes de inserir o último elemento, antes do append, a lista tinha 5 elementos. Após o append, a lista passa a ter 6 elementos. Tá joia? Então, é uma lista dinâmica. Enquanto houver espaço em memória, né, pode-se acrescentar elementos nessa lista. E existem outros métodos, outras funções associadas à lista, né? Por exemplo, clear. Clear, né, dispensa comentários, né? O clear, ele obviamente vai limpar, né? Eu queria destacar também aqui, por exemplo, o pop, tá? O remove. Qual a diferença dos dois, né? Pop e remove. O pop, ele remove o último elemento da lista e retorna esse elemento da lista. Por exemplo, se eu digitar pop, né, e depois imprimir novamente a lista, nós iremos perceber que o oi sumiu. Mas o que foi feito com esse oi? Por enquanto, nada, mas ele foi retornado pelo pop. E eu poderia guardar ou imprimir, ou né, fazer o que eu quiser com esse retorno da função pop. Então, elemento vai ser igual a, sei lá, o pop. E aí eu vou dar um print no elemento no final. Então, nós veremos aqui nesse caso que o print do elemento imprimiu justamente o oi. Então, o pop retira o último elemento, né, e retorna o último elemento. Tá joia? Diferente do remove, né? Então, se eu quero remover, o remove, ele espera um parâmetro, né? O que é que eu quero remover? O que é que eu quero remover? Se eu executar assim, ele vai reclamar. Ele diz, olha, está faltando você passar um argumento, né? Um valor para o parâmetro que o remove espera. O que é que você quer remover? Não, eu quero remover o número 5. Eu quero remover o oi, né? Então, se eu quero remover o oi, note que ele vai remover, ele não vai retornar. Quando eu imprimir o elemento que eu estou guardando o retorno da função, não vai ser o oi, né? Vai ser o none, vai ser o vazio, o nada, né? Ele simplesmente não retorna nada, ele só remove. Tá joia? E existem outros métodos, outras funções interessantes, úteis. Vamos ver algumas aqui. Por exemplo, a função count. Tá? A função count é uma função interessante, é uma função que retorna a quantidade de elementos que tenham um determinado valor. Por exemplo, eu quero saber quantos alunos tiraram nota 10, por exemplo. Tá? Então, ele vai contar quantas vezes o número 10 aparece nessa lista, né? E retorna esse valor, né? Para a variável que a gente chamou de elemento. Então, aqui, quando o elemento é impresso, ele imprime 1, porque só tem uma nota 10.
Digamos que eu tenho duas notas 10 agora, tá? Eu tenho duas notas 10, quando eu executar, ele vai retornar 2, né? Porque tem duas notas 10, então a contagem foi 2, tá joia? E uma função que é nativa do Python também, que é usada um pouco diferente, é a função len, tá? Então a função len, que vem de length, né? Que quer dizer o comprimento ou o tamanho, o número de elementos dessa lista. Essa função len, ela também funciona com strings, como nós veremos depois, tá joia? Então aqui, ó, a função len quer dizer que nesse momento, né, nesse instante, na linha 5, a lista tinha 6 elementos, né? 6 elementos, os 5 originais e mais o oi que foi adicionado, né? O oi que foi acrescentado via append, tá joia? E mais uma coisa, e se eu quisesse não inserir o oi no final, mas inserir o oi em algum momento, né? Em algum local específico da minha lista. Então, se eu executo, digamos assim, o oi desse jeito, né? Ele espera mais um índice, né? Espera que eu informe mais um índice onde eu quero inserir esse elemento. Então, o oi, né, precisa ser adicionado em um determinado local. A função insert espera que eu também informe onde o oi vai ser inserido. Então, se eu passar o valor 2, o índice 2, note que o oi vai ser o novo índice 2 da lista, tá? Então, o 0, 1, 2 e todos os demais são empurrados para frente. Note que as duas notas 10 foram inseridas ou acabaram ficando, né, após o elemento que foi adicionado no novo índice 2. Tá? Então, a diferença do append para o insert é que o insert ele espera também o índice onde o elemento vai ser inserido. E o append assume que vai ser sempre no final, acrescentando na lista. Tá joia? Então, para finalizar, vamos ver a função sort, né? Então, a função ou método sort, que é executado em listas, como o próprio nome sugere, né? Ele ordena os valores de uma lista. Então, vamos colocar notas.sort, tá? Então, essa função ordena os valores da lista. Então, se eu comparar o antes e o depois, a impressão antes e depois desse sort, nós veremos isso claramente. Só que tem um detalhe. O sort ele vai ordenar comparando os elementos de uma lista. Então, se eu colocar algo que não é numérico, como a palavra oi, né, junto com dados numéricos, ele não vai saber comparar, né, quem é maior, quem é menor entre eles. Então, por causa disso, eu vou tirar o insert, tá? Só para a gente focar no sort. Então, vamos lá. Então, note que aqui nós temos o antes e o depois do sort. Note que após a execução do sort, nós temos os elementos ordenados aqui no na nossa lista de notas. Tá? A função sort, se a gente olhar a documentação dela, ela tem um parâmetro, né? Ela espera um parâmetro que nós podemos passar o valor dele, o argumento. Né? E esse parâmetro chama reverse. Né? Não precisa decorar. Né? Nós temos aqui na documentação, se por acaso na sua IDE não aparecer a documentação, se você estiver usando o Visual Studio Code, tem uma setinha aqui, ó, leia mais. E aí ele mostra a documentação. Então tem um dos parâmetros é o reverse. Reverse que é booleano, quer dizer verdadeiro ou falso, true ou false. E aí ele diz que esse parâmetro ele é usado como uma flag, como um dispositivo para indicar se você quer ordem crescente ou ordem decrescente. O valor padrão é false. Então, se eu não passar nada, ele entende que eu não quero em ordem inversa. Ele vai ordenar em ordem crescente. Tá? Agora, se eu passar o reverse true, ele vai entender que eu quero como verdade que a ordem seja inversa.
tá? E aí ele vai ordenar em ordem decrescente, tá joia? Então, nesse caso, eu poderia, né, indicar, depois de ordenar, qual foi a maior nota. Então, eu sei que a maior nota, depois da ordem decrescente, a maior nota vai ser sempre o print notas índice zero, né? Porque está em ordem decrescente, então o primeiro elemento vai ser sempre a maior nota, tá joia? Se por acaso eu colocasse false, aqui seria a menor nota, né? O 5 seria a menor nota. E é a mesma coisa de eu não passar reverse nenhum, porque o padrão já é o valor falso, tá? Então, nesse caso, já que é a ordem crescente, o índice zero é a menor nota. Se eu quiser imprimir a maior também, aí seria o último elemento da lista, né? Quer dizer, o tamanho dela menos 1, né? Porque vai de 0 até o tamanho menos 1, né? O número de elementos menos 1. Se ela tem 1, 2, 3, 4, 5, então vai de 0 até 5 menos 1, que é 4. 0, 1, 2, 3, 4. Então, seria isso daí, tá joia? Já já a gente vai ver uma facilidade que o Python nos dá em relação a esse acesso de trás para frente, o acesso ao último elemento, né? Mas a lógica vem dessa daqui, tá? O último elemento é sempre o tamanho da lista menos 1, né? E é isso aí.